O Deus que destrói sonhos. Se baixarmos as armas e nos abrirmos para a real manifestação do Criador em nossa vida, caminharemos com um coração muito mais capaz de resistir às decepções. Querem um Deus gênio, da lâmpada, que os abençoe e os façam mais que vencedores. O povo, no fundo, só quer Deus por aquilo que ele pode dar. Quem se torna um discípulo de Deus tem, tem seus sonhos e ambições transformadas e até destruídas, pois a vida não tem sentido se o sonho não contempla sua glória. 1. A fábrica de sonhos. O ser humano não usa mais sua vontade para viver em harmonia com Deus e o próximo. Ele usa para satisfazer seus anseios. Se não nos dobrarmos ao Senhor, seremos conduzidos pela ambição e nossas motivações serão más. Em nossa perseguição de glória, colocamos-nos no caminho da ira de Deus. 2. Crucificando os sonhos. Para o chamado de Jesus ser aceito pelas pessoas, diluímos o caminho da cruz e o chamado com alguma coisa doce para ser aceito mais facilmente pelas pessoas. O propósito de Cristo pendurado no madeiro é a transformação de pessoas espiritualmente mortas em pessoas verdadeiramente vivas. A vida com Jesus é uma espécie de sentença de morte ao ego. Os adeptos à tecnologia Good Vibes dizem que devemos nos amar e sermos realizados para assim conseguirmos ofertar o amor, vivendo um cristianismo diluído. Marcado pelo pecado, nossa vida sempre irá priorizar o amor próprio. Muitos conseguem atingir seus objetivos e acham que essa realização é a bênção de Deus. É o famoso estou vivendo os sonhos de Deus para a minha vida. A autorrealização não fecha com o que Deus pede. O problema da autoestima é que queremos curá-la com orgulho ou aplausos. Um coração que foi transformado pelo Evangelho só se preocupa com a opinião de Deus a seu respeito. A humildade do Evangelho nos oferece o autoesquecimento. É um descaso bendito. É um descanso bendito. Não viver para si mesmo é autoesquecer-se, vivendo para Deus. 3. Os sonhos de um discípulo. Amar-nos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Para sermos discípulos de Jesus, devemos tomar para si a dor do outro, e não a nossa própria dor. Ser crucificados antes era um símbolo de vergonha, e Jesus falou: se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. O discípulo tinha em mente um projeto de poder e Jesus de rendição e serviço e de caminho em direção à morte, um símbolo de vergonha e dor. Não pode ser discípulo aquele que ama família, carreira, amigos, amores acima de Jesus Cristo. Ele deve esquecer aquilo que prende aqui, aquilo que ocupa mais espaço em seu coração. O poder real é aquele que se curva para ajudar o outro a subir. Se o dinheiro não é seu servo, será seu mestre. Deus nos deu várias fontes de prazer. Nossos desejos se tornam pecados quando excedem os limites impostos por Deus. Há o pecado da gula, quando comemos por prazer, o pecado da luxúria, quando fazemos sexo compulsivamente. Do ponto de vista mundano, o homem tem muitas perspectivas, pois planeja seus ganhos e futuro. Mas do ponto de vista eterno, é um tolo, pois é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para Deus. 4. Abrindo a mão de seus sonhos para viver a vontade de Deus. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Deus. Todo mundo se oferece para alguém. Todo mundo vive para alguma coisa. Grandes guerras e o egoísmo do dia a dia mostram que somos escravos dos nossos desejos. Nosso amor por Jesus é a fonte de nossa obediência a Ele. Somos idólatras com corações que não param de fabricar novos deuses. Deste modo, precisamos estar sempre expostos à pregação da palavra e à presença de Deus, em oração, e confiar que Ele nos fará um pouco parecido com seu Filho. 5. Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? Temos como padrão mandamentos que devem ser obedecidos.
Ficar pedindo sinais para Deus é sintoma de imaturidade espiritual e fuga de compromisso com as Escrituras que revelam o que Deus espera de seu povo. Deus não pode nos dizer o que a gente deve fazer em específico na nossa vida, como com quem casar ou onde trabalhar. Deus pode nos dar sabedoria para escolher bem, mas essas decisões cabe a nós tomar e arcar com as consequências. Não se deve perguntar se você está vivendo a vontade de Deus. Você pode ter esta confirmação da comunidade, pelo talento para realizar a tarefa e coragem para assumir o risco. Quanto mais nos satisfazemos em Deus e em justiça, menos prazeres desse mundo serão atrativos para nós. A glamorização do propósito, fazendo pensar que devemos ser famosos, torna os jovens ansiosos e pessoas de meia idade frustradas. Dificulta a compreensão simples do caminho da fé e obediência à palavra. Talvez você seja um peregrino desconhecido, mas para a glória de Deus. Não fique esperando o propósito para caminhar. O propósito se descobre na caminhada. 6. A oração que destrói sonhos. A oração é vista como palavras ditas a um gênio da lâmpada. A oração pode ser resumida em um diálogo entre duas pessoas que querem se conhecer, dando continuidade a uma conversa que Deus iniciou com sua palavra, que com o tempo se transforma num completo encontro com Ele. Se as nossas orações são respostas à palavra de Deus, os nossos pedidos se tornam secundários. A oração do Pai Nosso é a resposta de Cristo ao pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. A oração do Pai Nosso reflete tudo que Jesus fez e ensinou. Ele está falando de um estilo de vida. As nossas orações precisam ter a intimidade suficiente para chamar Deus de Pai, mas a submissão consciente para que a vontade dele seja feita. Pai nosso que estais no céu. Jesus abriu o caminho para a intimidade com o Pai, e não podemos se ausentar da comunidade e oração com os irmãos. Santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus é viver como alguém santo. Estamos pedindo a Deus que Ele nos torne santos, que Ele haja em nós com o poder purificador e que sua igreja o glorifique na terra. Venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que Deus seja consumado com a volta de Jesus para assumir o seu poder e o seu reino. Estou prometendo que, com a graça de Deus, vou fazer a vontade dele até onde eu a conheço. Expressamos nossa humildade, dependência de sua graça e colocamos nossas necessidades pessoais em lugar secundário. Dá-nos hoje o pão para este dia. Estamos clamando pelo básico, da sobrevivência. Devemos nos sentir tolos pedindo a riqueza. Não me dê a pobreza para que eu não furte, e nem a fartura para que eu não te negue. Dê-me o pão que for necessário. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Seu Pai os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Alguém que é perdoado por Deus deve ter um comportamento semelhante ao do Pai, e o Pai sempre perdoa aos que pedem perdão. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrais do mal. Assim como dependemos de Deus para o sustento físico, também dependemos para o sustento espiritual. Estamos pedindo para que Deus não nos coloque numa posição na qual poderemos ceder pela pressão e que o mal diário não nos afaste de sua vontade. O cristianismo é um campo de batalhas e não um parque de diversões. Pois teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Devemos compreender o estilo de vida que essa oração comunica, ou jogaremos as palavras ao vento. Considerações finais: o Deus selvagem. Deus não permite que seu nome seja usado para nosso próprio benefício. Este é o Deus que destrói sonhos, que deve ser temido, que não se agrada em estar envolvidos em projetos humanos de poder e ambições. Podemos construir
a nossa casa na areia e ser insensato, e pensando só em nossos sonhos, ou construir nossa casa firmada na rocha e ser prudente com nossa espiritualidade. Se não permitirmos que Deus destrua nossa casa na areia, isso nos levará à ruína. Evangelho não é o ser humano em direção a Deus, com boas obras para trocar por uma coroa, mas é Deus em direção à criação, com as mãos cheias de sangue, trocando a coroa pela cruz.